Bom, agora nós teremos a palestra com Saulo Santana, CEO da Verde Drono, cujo tema é a revolução dos drones no agronegócio. Sob Saulo Santana, CEO e fundador da Verde Drone, empreendedor, técnico em aviação civil, piloto remoto, desenvolvedor de ARPs, aeronaves remotamente pilotadas e simuladores de voo, graduando em pilotagem profissional de aeronaves na faculdade UNA, atuou como consultor aeronáutico civil e posteriormente como gerente geral na Eagle, Escola de Aviação Civil, trabalhando com processos de homologação e licença aeronáutica junto à Agência Nacional de Aviação Civil, coordenação de ensino teórico e análise de estudos de mercado. Em 2006 fundou a Techvant e em 2016 a Verde Drone. Passo a palavra agora para o Saulo Santana, para que ele possa dar início à sua apresentação. Obrigada, Saulo, desde já, por aceitar esse convite, e passo a palavra para ti. Olá, Maria Luísa, espero que todos estejam me escutando bem. Queria, primeiramente, agradecer a oportunidade, mais uma vez, de mais um evento representando a Verde Drone, mais um evento vinculado à Universidade Federal de Lavras, né, mais precisamente ao curso de Engenharia Agrícola, né, e me sinto honrado de estar neste evento, né, numa semana comemorativa aí do engenheiro agrônomo, né, nessa comemoração aí. E eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente dar início a esse conteúdo que nós desenvolvemos aqui na Verde Drone. Vocês conseguem ver minha tela aí? Sim, tá ok. Então, tá jóia. Então, o tema que nós vamos abordar aqui no Semiagri é a revolução dos drones no agronegócio, né? Então, ao iniciar meus estudos e validação de mercado, eu me deparei com essa tecnologia dos drones, né, do agronegócio. Então, eu vou destacar as aplicações dos drones, tecnicamente denominados pela Agência Nacional de Aviação Civil, de aeronave remotamente pilotada, né, ou sistema de aeronave remotamente pilotada, que, abreviando, dá a sigla ARP, mais utilizada no Brasil, né, e vale destacar que o termo VANT, antes adotado anteriormente, né, hoje é considerado obsoleto na aeronáutica internacional. Então, muita gente aí vem usando esse termo VANT, que é um termo confortável, que lembra bastante a questão dos drones aí de asa fixa, né, os drones aí que voltado mais para o modelo de avião. Então, vale ressaltar que esse termo VANT, que vem da sigla aí, vem do veículos aéreos não tripulados, está obsoleto na aeronáutica internacional. Vale passar essa observação para frente, né? Quando eu iniciei meus estudos e pesquisas para validar e empreender na aviação civil utilizando os drones como ferramenta de coleta de dados e mapeamento, não imaginava o impacto que suas aplicações teriam para o agronegócio, né? Hoje em dia, os drones apresentam-se como uma das principais ferramentas como coleta de dados, né? E essas tecnologias estão sendo empregadas numa revolução que está movimentando o agronegócio, a indústria 4.0, né? Ou o agro 4.0. Alinhada à quarta revolução industrial, o agro 4.0 substitui os métodos tradicionais pelos digitais, empregando métodos computacionais de alto desempenho, rede de sensores, comunicação de máquina para máquina, M2M, conectividade entre os dispositivos móveis, a computação em nuvem e métodos e soluções analíticas para processar grandes volumes de dados e construir sistemas de suporte e tomada de decisão de manejo, né? Em meados de 2006, então, eu me deparei com o termo drone, oriundo da palavra, proveniente do inglês zangão, do barulho de um ruído, de um zumbido, né? Ali voltado ali para o mosquito, ou para o pernilongo, ou para a própria abelha, né? Que denominava essas aeronaves criadas pelo engenheiro aeroespacial israelita, Avi Karen, que é considerado aí o pai
dos drones, né? Foi ele que deu início aos estudos de aeronave sem piloto, né? Ou aeronave remotamente controlada, o termo atual. Então, o Abenkari foi o pai da aviação no mundo dos drones aí. Então, os drones foi primeiramente desenvolvido para finalidade militar, né? Muito utilizado, desenvolvida para ser um dispositivo de vigilância, né? E a invenção foi amplamente usada em operações de ataque, nas guerras do Paquistão, Kosovo, Afeganistão. No entanto, esse contratempo do uso militar, observei que o chinês, fundador e CEO da Chief Executive Officer da DJI, né, que é a maior empresa de drones atualmente hoje no mundo, né, muita gente conhece essa empresa, que é o Frank Wang, né, e ele popularizou o uso dos drones para fins civil. Né? Nesse contexto, nós fundamos a Tecvant, visando a realização de serviços de cartografia, mapeamento aéreo, topografia, sensoriamento remoto e inteligência artificial, né? Incluído aí, claro, a robótica, que os drones são robôs aéreos. Né? Como a primeira linha de produção da DJI não atendia às nossas demandas, começamos a desenvolver drones de asa fixa e multirotores, que propiciaram o embarque de câmeras e sensores de alta resolução e precisão, para que atender essas necessidades dos clientes. Então, desde quando foram iniciados esses processos de drones para uso civil, a gente já estava nesse segmento, a gente já estava no mercado com bastante receio, pois no início não existiam regras, não existia um regulamento por parte da Anatel, que responsabiliza pelos espectros de frequência, pela homologação do equipamento, pela ANAC, né, que autoriza o uso de operação de drones, aí, regulamentando o piloto e a aeronave, e o próprio DCEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. E a gente já atuava nesse segmento e participamos de várias ouvidorias públicas para, enfim, definir a regulamentação de utilização de drones. E logo, o agronegócio se mostrou forte. Né, para atender às nossas demandas, o mercado, em 2016, fundamos a Verde Drone, né, que é uma startup com soluções para o agronegócio e meio ambiente utilizando drones e robôs. E com a realização do georreferenciamento, surgiu de forma rápida e eminente a necessidade de um aprimoramento das tecnologias aplicadas de drones. Investimos nesse campo, ofertando serviços de mapeamento de área, análise de praga, análise de pasto, controle de gado e pulverização, né? E temos projetos aí de dispersão de semente e desenvolvimento da safra. Né? Ao adquirir essas terras, o produtor pode dispor do uso de drones para obter o georreferenciamento do imóvel, autorizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, como sensoriamento remoto, né? No intuito de agilizar o processo de regularização fundiária, a inscrição no cadastro ambiental rural e a solicitação de crédito rural, bem como subsidiar a tomada de decisão relativa à destinação das terras para atividade agropecuária. Aqui no slide está um exemplo aí dos primeiros drones para uso civil no Brasil, que é o Phantom 1. Hoje, muita gente que trabalha com os drones aí conhece esse equipamento, né? Esse equipamento a DJI lançou... A DJI incorporava uma câmera de terceiro nos seus equipamentos, nas suas aeronaves, então esses equipamentos eram bastante limitados na época, né? Foi aí que nós começamos a desenvolver os nossos próprios drones para poder embarcar as câmeras que a gente tinha necessidade e que atendiam os clientes, né? Então, aí está o exemplo do Phantom DJI, né? Na época tinha uma concorrência aí do drone da DJI com a 3DR Robotics, né? 3DR. Então, a DJI realmente saiu na frente na popularização, na fabricação de larga escala desses equipamentos e foi evoluindo, né? E aí os drones começaram a serem usados aí para a agricultura, né? Os drones hoje identificam as nascentes, fontes de água e coletam os dados de estresse hídrico, por exemplo, por meio de câmeras termais e mapeamentos 3D, propiciando a análise do solo e auxiliando no planejamento do plantio e irrigação da cultura, incluindo a divisão de talhões e cálculo de sementes por área, a implementação de manejo inicial daquela lavoura ou pasto. Né? Instalada a lavoura ou pasto, os drones podem ser empregados no monitoramento dos talhões, auxiliando na detecção, né, de falhas de plantio e na pulverização e o controle biológico. No combate à prevenção de pragas via tecnologia NDVI, né,
que é, na verdade, um filtro, né? Hoje em dia tem o NDVI falso e o NDVI verdadeiro, que são filtros de diferença normalizada de índice de vegetação. Então, através da radiação que essas vegetações emitem, e a coleta dessa foto RGB ou NDVI, você consegue criar uns filtros para saber dados de estresse hídrico, dados de possíveis intervenções de praga e quantificar a quantidade, né, de dados a serem monitorados numa possível intervenção de praga, né? Com o crescimento da zona rural, de violência na zona rural, os casos de furtos e roubos dos drones se mostram eficientes também, né, na contagem e monitoramento do rebanho, permitindo a verificação da quantidade exata dentro de uma área específica. Então, aí os drones também vêm se mostrando bastante eficazes na questão da segurança da propriedade. Então, muita gente já faz essa solicitação para ter esse drone para fins de segurança, né? Nesses 12 anos de atuação, constatamos que existem vantagens significativas em termos de precisão, agilidade e custo-benefício sobre os processos tradicionais do agronegócio, permitindo que os drones possam ser utilizados desde a aquisição desse terreno e passando até pela segurança da propriedade. Segundo Brito, dos dados da empresa de auditoria PwC, mostra que 40% do uso de drones no Brasil são usados no agronegócio, sendo o seu uso no país superior ao resto do mundo. Então, o Brasil aí tem uma enorme potencialidade no uso de drones. Há estimativas que o Brasil se tornará, em 2 anos, o terceiro maior mercado mundial de drones na agricultura. A previsão é da americana Mica Sense, empresa de líder do mercado mundial de câmeras e sensores para o agronegócio. Segundo a empresa, o Brasil ocupa a 10ª colocação no mercado mundial de drones com aplicação na agricultura. Os primeiros colocados são os Estados Unidos, Canadá, Europa e Argentina, né? Hoje em dia, os drones podem coletar vários tipos de dados. Hoje, os drones estão cada vez mais tecnológicos. A empresa DJI acaba de lançar aí um drone que faz a leitura de laser scan, né, famoso LiDAR, ou LiDAR, para fazer a varredura de 3D do solo, né? Então, podendo gerar vários produtos para várias finalidades. E esses drones vêm evoluindo, né? Tempo de voo, capacidade de carga, número de motores, a própria automação desse equipamento, e os agricultores, os produtores, as empresas do agronegócio, num futuro bem próximo, não vai ter como operar sem a utilização dos dados dos drones, né? A gente está falando aí de produtores de milho, de café, na parte de fruticultura, na parte de laranja, que é um dos maiores exportadores do Brasil, né? E esses dados oriundo dos drones são dados com alta resolução, né, alto poder de resolução, e dados georreferenciados de alta precisão, já que a gente está falando que os drones, hoje em dia, já estão embarcando tecnologia de RTK, que é uma tecnologia que embarca um GPS de alta precisão, que é um receptor, né, e, na verdade, ele faz a correção da coordenada geográfica em tempo real, como estação fixa em solo. Então, a gente está falando de dados georreferenciados de alta precisão, né, que tem hoje no mercado, é um nível de precisão máximo que nós temos disponível, podendo ser utilizados aí para mapa 3D, para automação de tratores, enfim, os drones realmente é uma tecnologia bem emergente dentro do conceito de agricultura para 4.0. Vou rodar um vídeo aqui, mais ou menos com as aplicações que estão sendo utilizadas hoje com os drones. Né? Hoje, a gente vê a alta demanda dos profissionais capacitados para atuar esses drones, já que a gente está falando de drones aí que vão de 10 a 150 mil reais, e a demanda crescente de profissionais, como engenheiros agrícolas, engenheiros florestais, enfim, todo esse corpo técnico que tem no agro. Né? Então, a gente está falando de drones de alto poder de tecnologia embarcada. Hoje, drones de pulverização podem embarcar até 16 litros, né, por voo, aí, por carga, tendo uma área de alcance superior a 5, 7 quilômetros. Né? Atualmente, o MAPA encerrou uma ouvidoria pública onde irá regulamentar o uso de drones agrícolas, né, drones pulverizadores,
Então, a alta demanda desse profissional também para operar esses drones, porque já tem uma previsão de uma regulamentação no uso de drones, né? Até então, houve uma regulamentação por parte da ANAC, da Anatel, né, e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, né? Como agora os drones pulverizadores estão mostrando bem eficazes, o MAPA reconheceu que há de ter uma regulamentação para o uso de drones pulverizadores. Aqui está mostrando um vídeo aí, os drones, as baterias dos drones estão bem robustas. Esse equipamento está sendo mostrado aqui, é dessa empresa DJI, onde ele dispõe aí de um laser scan, onde ele consegue acompanhar esse voo em uma altura única, acompanhando o relevo, né? Também na detecção de obstáculos, possíveis postes de eletricidade, árvores. Então, esses drones conseguem aí, praticamente tomar uma decisão sozinho. Vale ressaltar que os drones autônomos é completamente proibido no espaço aéreo. Então, a gente fala de drones automáticos, né? São drones programados, e na qual o piloto tem a capacidade de intervir em seu voo a qualquer momento, né? Então, os drones que têm a tomada de decisão sozinha, que o piloto não consegue intervir, é realmente proibido no espaço aéreo. Então, a gente está falando de drones automáticos, né? Aí, por exemplo, no vídeo estão mostrando os dados do plano de voo do drone, onde você consegue fazer um mapeamento com um drone antes, um drone que capta a imagem, e fazer o mapeamento 3D e jogar o plano de voo desse drone pulverizador em cima desse mapa 3D, né, que garante uma maior precisão. Atualmente, os drones aí podem fazer a pulverização das áreas em área geral ou uma área localizada, né, uma possível intervenção de uma praga ou alguma planta naquela localização determinada. Então, os drones conseguem se mostrar bem eficazes e também acessíveis para pequenos e médios produtores, já que os grandes já utilizam aeronaves tripuladas, né, para fazer essa pulverização e até o mapeamento. Então, os drones estão sendo bem utilizados aí em pequenas e médias propriedades. Vou dar mais um vídeo aqui, que tem mais uma... Atualmente, nós temos o sensor RGB, né, que é o sensor que capta a imagem na banda de cor azul, verde e vermelha, né, e os drones com essa evolução plena aí de tecnologias, essa própria empresa DJI já inventou um drone com várias bandas de cores, inclusive o infravermelho próximo, né, que aumenta a precisão coletada dos dados para fins de análise dessa plantação, né, e esses dados podem ser processados praticamente em tempo real, né, usando essas câmeras, ou um possível pós-processamento desses dados, onde é gerados mapas de referenciados, mapas de falha de plantio. Então, esses drones aí que usam esses dados estão sendo largamente usados para a detecção dessas imagens, né, e posterior utilização aí, casando com a pulverização e o controle biológico. Então, a gente tem aí o infravermelho, né, de 26 milímetros, e as outras bandas de cores para cada sensor. Então, que aumenta significativamente essa precisão dos dados aí de infravermelho, né? Não só essa empresa que eu estou citando, né, mas várias outras estão nessa corrida do mundo dos drones, até empresas a nível nacional já estão fabricando os drones, mas realmente essa empresa foi uma das pioneiras, né, e das principais que fabricam esses drones seguros, né, que esses drones são bem robustos aí, e há uma alta demanda de capacitação desses profissionais, porque quando a gente fala de tecnologias disruptivas, tecnologias inovadoras, a tecnologia ela vem muito rápido, mas a capacitação dos profissionais ela ainda é lenta, ela ainda não consegue acompanhar esse avanço tecnológico. Foi aí, então, que nós criamos a Verde Drone, que é uma plataforma digital que conecta os pilotos de drones, os agrônomos e as empresas do agronegócio. Só que antes de falar da solução, eu vou falar basicamente do problema, que é a falta de conexão entre esses players. O piloto de drone que quer ganhar dinheiro com seus equipamentos, os agrônomos, que precisam desses dados para gerar os relatórios técnicos, e as empresas que precisam desses dados de forma ágil, precisa, a custo reduzido. Foi aí que nós criamos a plataforma da Verde Drone,
que é uma plataforma que conecta esses players a um toque de distância do celular. Como que funciona? Nós recebemos a demanda de um cliente, nós acionamos um piloto de drone próximo a essa área de interesse, o piloto executa, agenda e executa esse voo e envia os dados para a Verde Drone. A Verde Drone processa esses arquivos, emite os relatórios técnicos para o cliente. Então, a gente processa esses dados, valida esses dados e entrega de forma online para o cliente. Então, nós temos aí o hub de pilotos. Em 2 anos, nós queremos ser o maior hub de pilotos e serviços de drones na América Latina, visando a rentabilidade para esses pilotos, já que eles não têm tempo para ficar prospectando seus clientes, querem voar seus equipamentos o tempo todo, e segurança para essas empresas, já que a gente está falando de dados precisos, dados que precisam realmente ser validados, né, e processados de forma padronizada para entregar esses relatórios. Dentro do serviço da plataforma, a gente conecta o mapeamento aéreo geral, como eu citei anteriormente, por regularização fundiária, planejamento de uma nova área de plantio, passando por mapas de plantio, projetos de irrigação, né, monitoramento de combate à praga e a pulverização, que está chegando muito, muito forte agora. Inclusive, o mapa, como eu citei, está regulamentando o uso de drones pulverizadores, drones agrícolas. Então, a gente também conecta esse serviço e o controle biológico, que vem aí correndo atrás também e mostra uma técnica sustentável, né, ecologicamente com impacto melhor. Então, a pulverização e o controle biológico estão vindo aí atrás do mapeamento aéreo. Aqui é um dado de NDVI, né, onde a gente gera esses dados através de imagens RGB, infravermelho e termal. Então, a gente consegue gerar vários relatórios. Aqui é um exemplo de dashboard que a gente passa para os agrônomos, as empresas, para mensurar aí esses dados dessas áreas, desses plantios. Vale ressaltar que também os drones estão sendo usados também para monitoramento de pastagem, né? Atualmente, na Verde Drone, a gente alimenta a plataforma com várias outras APIs, né, para ter vários dados aí e poder atender nossos clientes. Então, a gente alimenta a nossa plataforma com os dados coletados pelos pilotos de drones, né, espalhados por todo o Brasil, e também por outras APIs também externas. Falando um pouco do mercado de drones no agro, houve um aumento de 55% de drones cadastrados no sistema de aviação civil, da ANAC, no último ano, onde 26 mil são para uso profissional, e 40% desse número é destinado ao agronegócio, gerando uma receita de 1,5 bi de faturamento previsto para 2019, ainda não saiu o relatório do final do ano passado, e agora atrasou um pouco por causa da pandemia, e um mercado de 32 bilhões de dólares no mercado global de drones. Então, e esses números vêm aumentando cada dia mais, com novas funcionalidades, com novas empregabilidades dos drones, e esse mercado tende a aumentar em números de monetização. Né? Nós levantamos aí alguns desafios e fizemos umas entrevistas com os produtores, empresas do agro, onde 40% respondeu que o clima, como o primeiro e segundo maior desafio importante, né? Com o monitoramento de drones do fator do clima, com a precisão na propriedade, a gente consegue mensurar o impacto do clima nas suas produções, nas suas propriedades, né? Com isso, há uma maior previsão sobre o clima, do local da propriedade. Também é possível reduzir em 42% o uso de defensivos agrícolas em lavouras, né? E 24% respondeu que acredita que as pragas e as doenças são os principais desafios a serem superados no agro, né? Os drones também se mostram bastante eficazes com monitoramento preciso, né? Com mapas de referenciados, e uma forma melhor para você adotar o manejo adequado das pragas e as doenças e poder fazer o monitoramento e também o combate, já que a gente está falando de imagens e pulverização. Então, o nosso modelo de negócio consiste em conectar esse serviço na plataforma, né, ter esse hub de pilotos espalhado por todo o Brasil, gerar rentabilidade e oportunidade de monetização, e a gente ganha por isso. Né? Então, as empresas nos pagam por isso, para gerar esses relatórios, a conexão com esse serviço, e o nosso ticket médio gira em torno de R$ 45,00, o que está variando aí desses 3 serviços: o mapeamento, a pulverização e o controle biológico. A nossa proposta de valor, então, a gente visa a produtividade, a redução de custo e a precisão. Falando um pouco comparando aí de drones com satélite, as duas tecnologias não são concorrentes, e sim complementares, já que os drones têm que ter um operador em campo,
O satélite, por outro lado, tem que ter a data que passou, né? Tem a questão da nuvem, e os drones geram resultados aí de 1 a 5 centímetros por pixel, e os satélites aí de 4 a 10 metros. Então, para qual finalidade usar as duas tecnologias? Então, elas não são concorrentes, e sim complementares. Né? Na nossa matriz de concorrência aqui na Verde Drone, a gente quer reduzir 50% do custo que é utilizado hoje para serviços de drones, com 25% da mão de obra, das técnicas que são usadas, né, de manejo, principalmente, com 15% do tempo, já que a gente está falando de drones altamente ágeis, e uma maior precisão. Né? E como que a gente faz isso? No nosso target market, no nosso go-to-market. No nosso target market, nós visamos os pilotos de drones, principalmente, os agrônomos, as empresas de agricultura de precisão, cooperativas de créditos, startups. E como que a gente faz isso? Por busca ativa pelos clientes, demonstração da plataforma, divulgação nas mídias, eventos como esse de hoje, feiras e congressos relacionados, e contato com as cooperativas rurais e de crédito. Na nossa equipe, a gente conta com uma equipe multidisciplinar, passando por especialista em consultoria aeronáutica, chefe de marketing, chefe de finanças, chefe de comércio e também de tecnologia. E também contratamos outros profissionais e colaboradores conforme as nossas demandas. A Verde Drone é uma startup bastante ativa no ecossistema. Em 2017, nós fomos finalistas no programa de pré-aceleração Lemonade, que aconteceu em Belo Horizonte. Já em 2018, nós fomos top 5 na agricultura pela plataforma Sem Open Startups, né? Fomos destaque também no Expo Agro Futuro na Colômbia. Temos apoio de vários governos, inclusive o de Minas Gerais, e também de universidades e institutos, a citar a Universidade Federal de Lavras, que sempre está nos convidando para os eventos promovidos pela universidade. Já em 2019 para 2020, nós somos a startup graduada no programa de aceleração TechStart Agrodigital, promovida pela Embrapa e a Venture Hub, e recentemente recebemos aí a maravilhosa notícia de compor, né, o portfólio do novo Agro Ventures, que é um fundo de investimento para as startups do agro. Então, aí muita coisa vem pela frente. Com o novo agro, a gente vê que a gente vai alcançar voos mais altos ainda. Então, a gente agora é uma startup do portfólio do novo Agro Ventures. E eu agradeço a atenção de vocês e convido a vocês a participar dessa revolução dos drones. Ela continua e ela está correndo agora, melhorando e impactando esses processos, empresas e pessoas, e quebrando esses paradigmas. E cada vez mais eles serão usados no agronegócio, ganhando ainda mais espaço e aplicabilidades, e mudando definitivamente nossas vidas. Convido todos a vocês que estão nos assistindo para conectar a plataforma da Verde Drone. Muito obrigado. Obrigada, Saulo, pela apresentação. Nós temos uma pergunta aqui no chat. Antes de iniciar as perguntas, eu gostaria de relembrá-los que logo, logo vai ser soltada aí no bate-papo a lista de presença. Então, acabou de ser soltada, então lembrem-se de preencher para que possa ser gerado certificado. Ela se encerra em 40 minutos após a liberação dela, então daqui 40 minutos ela vai ser encerrada automaticamente. Então, não percam tempo. Fizeram uma pergunta que existe alguma legislação que regulamenta o tamanho máximo de um drone para ser usado em lavouras? Sim. Estamos escutando aí agora, tá tranquilo, né? Deu uma cortada aqui. Sim, existe uma regulamentação. Hoje, existe uma segurança jurídica para a operação dos drones. A regulamentação, ela vem para dar essa segurança jurídica tanto para os operadores, né, e quanto para as empresas que contratam esse serviço. Então, a gente está falando aí de drones classe 1, com peso máximo de decolagem de até 150 quilos. Então, esse drone já é um drone que você precisa ter um certificado médico aeronáutico, uma possível carteira de piloto comercial. Então, a gente fala que acontece o seguinte: quanto maior a utilização desse drone, quanto maior esse drone for, mais longe esse drone voar, mais regulamentação e mais regras você vai ter que se adequar. Né? Tem os drones classe 2, que é o peso máximo de decolagem maior que 25 quilos, até 150.
Então, de 25 a 150 quilos é o classe 2, né? E hoje tem a classe 3, com peso máximo de decolagem de até 25 quilos, né? Então, a gente está falando desses drones mais populares, essa linha de luz com maior número a serem utilizados hoje em dia. Então, há uma regulamentação, sim, por tamanho e classes desses drones. Vale aí observar que essa regulamentação é por parte da ANAC, tá? Tem outra pergunta do Fábio Cruz. Parabéns, Saulo. Na sua visão, será necessária a capacitação do operador desse tipo de aeronave? Forte abraço, Velbrax Agro. Olá, Fábio. Muito obrigado pelo elogio. Prazer. É um grande player do ecossistema também, o Fábio Cruz, aí da Velbrax Agro, atuante também com drones para coleta de imagem. Sim, Fábio, vai ser bastante necessário essa questão do operador ser capacitado, né? Porque a gente está falando primeiramente de um equipamento muito caro. Então, seja esse piloto que for comprar o seu próprio drone, ou ele vai pilotar para essa empresa, né? Esse drone, esse equipamento é um equipamento de investimento considerável, né? Hoje, um drone DJI pulverização, o T16, que é o último modelo, ele está em torno aí de R$100 mil. Então, uma aeronave dessa, se você tem um incidente, se você tem um possível dano nela, vai ser um dano considerável, né? E a própria regulamentação vai pedir um curso de piloto agrícola, né? Onde foi sugerido isso na minuta de regulamentação do MAPA, né? Esse profissional que vai manusear o drone, ele vai ter que ter o curso de piloto agrícola, né? E ainda vai ter a empresa que estiver fazendo ou prestando esse serviço, vai ter que ter um agrônomo supervisionando toda essa atividade, né? Então, aí está abrindo um campo gigante para os agrônomos, as empresas do agro, né? Que é essa parte de responsabilidade técnica, de poder acompanhar esses drones pulverizadores, e lembrando, para pequeno e médio, né? E a questão da capacitação que o Fábio perguntou, questão de noções de espaço aéreo, né? A própria manutenção dessas aeronaves, enfim, voar esses drones distantes de outras pessoas, as pessoas que estiverem nessa área de pulverização, mapeamento, estarem cientes, né, que está ocorrendo aquele voo dos drones, e o operador tem que fazer o gerenciamento de toda a sua operação de voo, né? Alguns casos aí precisam ser declarado o voo para a ANAC, juntamente com o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, onde esse drone vai voar, que horas, para qual finalidade, quem é o operador, quem é o contratante, né? Então, nós aqui da Verde Drone vê que o maior desafio para a gente no nosso modelo de negócio, para poder passar essas demandas para esses profissionais, pilotos e agrônomos, realmente é a capacitação. Então, quanto mais for capacitado, mais chance de estar no mercado. Obrigado pela pergunta. A Elisa perguntou aqui, existe uma tendência em substituir a aviação agrícola tradicional? Obrigado, Elisa, pela pergunta e a participação. Eu creio que não há uma substituição 100% nos próximos 10 ou 20 anos, tá? Eu acho que até 20 eu já gerei. Mas por quê? Ainda a capacidade dos drones estão bastante limitada em termos de grandes áreas, Então, assim, a aviação tripulada, né, a aviação convencional de pulverização ainda vai ter um mercado muito grande, né, também vai passar por um processo de evolução, mas eu creio que os drones vão vir para agregar, né, também competir de certa forma, né, acho que vai competir também, mas principalmente para os pequenos e os médios, né, já que a aviação tripulada de pulverização, ela é mais usada nos grandes produtores, né, fazendas aí, propriedades grandes. Agora, os drones se mostram aí acessíveis para os pequenos, né, e os médios produtores. Eu creio que elas vão caminhar aí lado a lado as duas técnicas. O Vitor fez uma pergunta aqui, parabéns, Saulo, pela apresentação, gostei muito. Na questão da empresa, qual é a maior dificuldade que vocês encontram no mercado? Obrigado, Vitor, pelo elogio, uma ótima pergunta. A gente vem modelando muito, a gente vem se transformando no nosso modelo de negócio, né? Foi aí que a gente chegou na nossa plataforma. Falando hoje na barreira da empresa mesmo, a gente quer expandir o maior número de colaboradores, pilotos de drones e agrônomos na plataforma,
né? Então, para que esse cadastro na plataforma seja aprovado, esse profissional tem que ter uma experiência ou com drones ou na parte agronômica. Então, eu acho que para escalar o nosso modelo de negócio, para continuar sendo uma startup atrativa para os investidores, né, principalmente, a gente vê que é a expansão desses profissionais cadastrados em todo o Brasil. E esses profissionais que tenham essa capacitação, acabei de citar aí o uso de drones pulverizadores. Então, vai ter que ter um piloto com curso de piloto agrícola, vai ter que ter um agrônomo com experiência na parte de pulverização. Então, eu acho que essa parte de trazer esses profissionais com capacidade é o maior desafio hoje na Verde Drone. E, claro, a gente tem algumas limitações tecnológicas, a gente vem melhorando nisso, né? Mas a tecnologia ela vem muito rápido, então um problema que você tem ontem, hoje você já não tem mais. Eu acho que, então, o material humano, né, que a gente chama, as pessoas, esse recurso humano é o maior desafio realmente para a gente continuar entregando resultados de qualidade e escalar o nosso modelo de negócio. Bom, agora uma pergunta pessoal, né? Quanto a Verde Drone, como vocês selecionam os pilotos de drones e garantem que eles sejam de qualidade e que os dados sejam precisos e corretos? Além do curso que você mencionou, vocês oferecem cursos extras nesse sentido? Olá, Marilo. É você, né, que fez a pergunta. Quanto a essa questão de selecionar os pilotos, eu sempre tive muito cuidado com isso, porque eu sou piloto remoto, né? Eu comecei pilotando meus drones aí, então hoje também eu atuo no campo, eu estou no campo, seja no agro, seja no meio ambiente, pilotando os drones. Então a gente tem esse cuidado. Como que a gente faz isso? Através de um cadastro, né? Esse piloto insere todas as informações nesse cadastro. Depois, no final, eu posso colocar o link para vocês, onde ele fala localização, se ele tem experiência no agro, qual o tempo que ele atua, qual drone ele possui, né, se ele tem uma empresa formalizada, um PJ, né, ou não, se ele atua como pessoa física. Né, a gente pede que envie algum portfólio para a gente, algum trabalho já realizado, né, de preferência aí com algum depoimento de algum usuário, né, e se ele tem todos os seus drones dentro da lei, né? Um drone que é aceitável no sistema da aviação civil, um drone que pode ser utilizado no espaço aéreo brasileiro, um drone que é autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicação e agora pelo MAPA. Né? Então, a gente tem todo esse cuidado para que esses pilotos prestem serviço de qualidade. E os dados, a gente recebe esses dados, já que se o piloto tem um drone, por exemplo, um Phantom 4, Mavic Pro, né, drones da SenseFly, que são drones robustos, a gente sabe que esse dado coletado, essa imagem principalmente, é um dado de confiança, né, cabe a ele executar o voo de forma correta, né, o plano de voo certinho, na altura certa, e esses dados são coletados e passam pelo crivo da Verde Drone. Então, antes de processar esses dados e enviar para o cliente, passa por analistas de geoprocessamento, engenheiro agrônomo, né, engenheiros agrimensores. Então, a gente valida esse dado e envia, aí, posteriormente, a gente envia para os clientes. Então, a gente consegue manter essa qualidade dessa forma, realmente fazendo um filtro, aí um funil de filtros aí desse prestador de serviço. Muito obrigada. E quanto à legislação... Desculpa. Quanto ao curso, a Verde Drone hoje a gente presta essa questão de consultoria de cursos, a gente é voltado mais para in-company, para as empresas que contratam a gente, né? Mas como eu citei, a demanda do piloto agrícola é muito grande, a gente prevê que em janeiro a gente vai abrir um curso de piloto agrícola aqui em Belo Horizonte, onde a gente vai fornecer todo o suporte de escritório, logística, drones, né, para ter contato com esses drones na parte tanto teórica, tanto na parte prática. Então, a gente já está vendo até uma possível contratação desses pilotos. Então, a gente está querendo capacitar os nossos próprios pilotos aí, né? A nossa ideia não é trazer aquele mundo de pessoas para contratação a regime CLT, mas sim oportunidade de ganhos para esses pilotos. Maria, você ia fazer uma pergunta sobre a legislação? Desculpe. Isso mesmo. Quanto à legislação, no Brasil, particularmente, que envolve tanto drones quanto pulverização, se torna um obstáculo muito grande para a revolução dos drones? Maria, creio que não, tá? Eu comecei atuando com os drones antes da regulamentação e isso gera uma barreira muito maior, né? Você trabalhar com uma profissão ou uma atividade que não tem uma regulamentação. Então, a utilização dos drones
e a legislação vem para dar segurança jurídica, né? Eu não vejo como uma barreira, já que a gente vem evoluindo bastante em termos de regulamentação. A ANAC correu e soltou a regulamentação, a Anatel foi um pouco mais branda, mais simples a regulamentação, né? E agora a gente tem um mapa aí regulamentando o uso de drones pulverizadores. Então, a gente não vê como um obstáculo, a gente vê realmente como uma oportunidade, tanto para os operadores, quanto para as empresas que querem contratar esse tipo de serviço, né? Uma segurança jurídica. Então, eu vejo como, não como um obstáculo, mas sim como grandes oportunidades de várias aplicações aí no mercado. Bom, Samuel colocou outra pergunta. Parabéns, Saulo, pela apresentação. Gostaria de saber se o acompanhamento do piloto é restrito apenas para o agrônomo ou engenheiro agrícola também é válido. Também gostaria de saber quanto tempo dura a bateria do hexacóptero. Sim. Obrigado, Samuel, pela pergunta, pelo elogio também. Esse acompanhamento vai ser no campo, se eu entendi essa pergunta, né? Vai ter que ter o piloto formado, né? Apenas como piloto agrícola, enfim, tem um curso ali de piloto agrícola, e a parte do engenheiro agrícola vai supervisionar a questão do produto, né? Do defensivo ou do fertilizante a ser pulverizado, a quantidade, a vazão por hectare, né, qual produto que vai ser utilizado. Então, o agrícola, esses dois profissionais vão estar caminhando aí no dia a dia, lado a lado, tanto o piloto quanto o engenheiro agrícola, né, e também é válido. Mas não precisa ser necessariamente engenheiro agrícola para pilotar drone. Claro que se as duas competências se unirem, fica perfeito, né? A gente vê que essa persona, esse perfil de profissional que a gente busca na Verde Drone. Então, a gente vê que se tiver um piloto agronomia, vai ser perfeito, né? Mas eu acho que essas duas visões, esses dois profissionais vão acompanhar lado a lado. Em termos de bateria, aí, a gente vê aí um tamanho de hexacóptero, é um equipamento que você pode carregar um peso considerável, né? A gente vê que um equipamento hexacóptero, ele pode carregar até 25 quilos, que esse é um peso máximo de decolagem, né? 25 quilos, claro que inclui o peso do equipamento. Então, você consegue embarcar baterias de alto poder de descarga, né? Então, você está falando aí de drones aí que duram meia hora até 40 minutos, chegando em a 50 minutos, né? Então, por exemplo, esse drone da DJI, levando 16 litros, né? Ele faz aí 1 hectare por voo. A gente está prevendo uma bateria e ele voa cerca de 35 a quase 40 minutos. Né? Muita gente coloca um pouco menos de defensivo, um pouco menos de produto, para ter um maior voo. Então, esse cálculo é feito ali no campo, conforme o plano de voo, obstáculo, altitude, altura desse drone. Então, a gente tem essa média de voo. Lembrando que já tem drones híbridos, né, que funcionam conforme um gerador. É um gerador que carrega a bateria. Esse drone ele faz um pouco mais de barulho, parecendo ali uma máquina mesmo, uma roçadeira, vamos dizer assim, uma sonoridade maior. Então, esses drones híbridos podem chegar até 2 horas, que eu acho que é uma boa solução para os drones futuramente, né? Mas tem grandes empresas estudando aí tecnologias de bateria, né? Então, eu creio que esse gargalo do tempo de voo ele vai ser suprido em breve, né? Então, essa questão vai ser resolvida em breve, a questão das baterias. Bom, temos mais uma pergunta, né, do Gustavo. Boa noite, Saulo. Gostaria de saber onde é adquirido os drones específicos para pulverização, mapeamento, esses mais técnicos. Internet, tem fábricas nacionais? Sim, tem fabricantes nacionais de empresas de pulverização. Sei até, a gente está fazendo uma pesquisa de mercado aí sobre os drones pulverizadores. A gente está bem por dentro, aí tem empresas nacionais vendendo drone aí bem robusto a 50 mil, 60 mil, né? Tem os drones que são fabricados fora do Brasil, por exemplo, os chineses aí da DJI, que tem empresas revendedoras no Brasil. Então, você acha já essas empresas que você consegue comprar esses drones aí, já tem linhas de crédito também para utilização e aquisição desses equipamentos. Então, não é difícil quando eu comecei, né? Então, hoje é muito mais fácil você ter acesso a esse tipo de equipamento. Para pulverização, eu acho que é isso.
Eu acho que tem, sim, acesso para esses drones específicos aí, tanto para pulverização e mapeamento. Mapeamento, você tem mais fornecedores, né? A pulverização ainda está ainda começando aí, praticamente, então a tendência é aumentar. E diretamente com os fabricantes internacionais, né, ou então importadoras, você consegue adquirir esses drones. Vale ressaltar, né, que esses drones que vêm de fora já tem que entrar no Brasil aí nesse processo aí de importação, já tem que estar com o selo da Anatel, né, que a Anatel regulamenta essa questão do espectro de frequência, e ser cadastrado lá na ANAC também. E, posteriormente, se for pulverizador, vai ter que ser cadastrado no mapa. Aí o Fábio até colocou aqui embaixo, aqui, ó, Maria, tomei liberdade das empresas aí brasileiras, Skydrones, Exmobots aí, Horus Aeronaves e os Bons Voos. Realmente são empresas de grande fabricante aí, né? A própria Velbrax também, que é uma empresa que atua já no sistema aí de coleta de drones por drones, ainda não é fabricante de drones, assim, em larga escala, mas já utiliza seus próprios drones para coleta de imagem, e temos várias outras, né? Essas aí realmente são as líderes de mercado aí, o pessoal que está querendo fazer aquisição podem entrar em contato. Muito bom. Pessoal, vamos fazendo as perguntas, enquanto isso, só reforçar a lista de chamada que está sendo passada no bate-papo. Para que seja gerado certificado, é necessário que você esteja inscrito ou inscrita no SIG, em nossa 24ª Semeagri, e que também esteja preenchido os links das palestras. Então, ao final de toda a palestra, a gente libera o formulário, que fecha automaticamente depois de 40 minutos, então não percam, não demorem, e já respondam para que seja gerado o certificado. Mais algumas perguntas? Podem ir mandando. Se alguém tiver mais dúvidas. Bom, se não há mais dúvidas, já agradecendo, né, a participação da Verde Drone, aí representada pelo Saulo, e dando a liberdade para que você faça suas considerações finais. Com licença, eu sou Mirleia, eu só queria te agradecer a Verde Drone por ter aceitado prontamente o nosso convite, tá? Muito obrigada. Agradeço em nome do PET, tá? Obrigada. Obrigado, Mirleia, obrigado, Maria Luísa. Queria agradecer também o Wellington Zanelli, que fez Zanelli, desculpa aí se eu não lembrei o nome, mas o Wellington aí do PET, pelo convite, a conexão aí da Verde Drone com o evento. Agradecer mais uma vez o convite, né? É um evento de grande importância aí para todos que estão acompanhando, passando por processo acadêmico, né? Se formando, futuramente indo para o mercado. É muito importante para a Verde Drone participar desse tipo de evento, conectar com vocês, né? E queria aproveitar a oportunidade, já que temos aí 45 pessoas aí, uma grande audiência na sala, queria convidar todos que se identificaram aí com a plataforma da Verde Drone, se quiser tirar alguma dúvida, e quiserem ser um colaborador da plataforma, deixa aí www.verdedrone.com, né? Estamos em todas as redes aí, a gente está em fácil acesso, e deixo também o meu contato e a minha disponibilidade para conversas, dúvidas e posteriores eventos, tá bom? Muito obrigado, parabéns aí pelo aniversário aí de vocês e pelo evento também.